Espírito Santo esteja conosco. Vamos ler a Escritura nessa noite. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37 e o versículo 11. Ezequiel, capítulo 37 e o versículo 11. Vamos ler o 37, o capítulo 37, versículo 1. Logo nós vamos lá depois para o 11. Vamos ler até do verso 1 até o 5, e depois vamos passar para o 11, versículo 11. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me diz: profetiza sobre esses ossos e dize-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e viverei. Agora vamos para o versículo 11. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei a vossa sepultura e vos farei sair da vossa sepultura, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito e viverei. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, de manhã nós estivemos aqui na escola dominical, Senhor, foi uma reunião tão abençoada, tão boa, Senhor, quando nós alimentamos, Senhor, deste maná celestial que o Senhor derramou sobre nossas almas, Pai, nesta manhã. E assim como o nosso corpo físico, ele depende do alimento natural para que nós podemos sobreviver, Senhor. Nós alimentamos de manhã, meio-dia, à tarde, à noite, para manter esse corpo sadio, Senhor. Assim a nossa alma também depende do alimento espiritual. O alimento da alma é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o alimento para a nossa alma, Pai. E nós voltamos aqui mais uma vez na tua casa para alimentar nossa alma deste pão do céu, deste maná celestial, que é a tua palavra, Senhor. E aqui estamos para tomar a comunhão mais uma vez, Pai. O Senhor nos deu esse privilégio, essa oportunidade
para vir à tua casa para tomar a comunhão, comer deste pão que representa o teu corpo e tomar deste vinho que representa o teu sangue. Ó, e o Senhor diz: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si. Todo cristão nascido de novo deve tomar a comunhão. E o Senhor tem nos transformado a nossa vida, mudado a nossa vida, salvado a nossa alma e tem nos dado um novo nascimento através do batismo com o Espírito Santo na nossa vida, Senhor, qual nos colocou no teu corpo. E aqui estamos para tomar a ceia do Senhor. Nos ajude, Pai, perdoa nossos pecados, a nossas falhas, e nos purifica, Senhor, através do teu sangue purificador, Senhor. E cura os enfermos nessa noite, e abençoe a todos nessa noite, ó Pai. Aqueles que estão nos assistindo através da internet, há famílias aqui, Senhor, que nos assiste através da internet, e creio que eles vão ouvir a tua voz falar com eles através da tua palavra, Pai. Derrama uma bênção especial sobre cada um deles, abençoando a sua família, Pai. Tome agora cada um de nós no teu domínio e nos ajude e fale conosco através da tua palavra. Nós esperamos, Pai, para ouvir a tua voz, falar conosco, nos orientar, nos corrigir, nos consolar e nos ajudar nessa noite. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te pedimos essas bênçãos. Graças a Deus e amém. Podeis-vos assentar, irmãos. Muito bem, irmãos. Aqui nós estamos para mais esse culto de ceia, né? De manhã foi uma bênção aqui. O culto, a escola foi maravilhoso, né? Reunião maravilhosa, onde Deus falou conosco, mostrando para nós que nós temos que confiar nele, mesmo nas horas das tribulações. Nas horas das tribulações, quando estivermos passando por momentos difíceis, nós devemos confiar no Senhor. Aquela mulher, aquela sunamita, mesmo o filho dela estando morto ali, o profeta Eliseu perguntou para ela: tudo vai bem com você? Tudo bem com você? E ela diz: tudo vai bem, mesmo tendo seu filho ali morto, deitado sobre a cama do profeta Eliseu. Ela disse para o profeta Eliseu: tudo vai bem, tudo vai bem. Ah, se nós pudéssemos, né, irmão, ter essa mesma posição que essa mulher sunamita teve ali, em meio àquelas turbulência que ela estava passando com a perca do seu filho, mas ela tinha certeza que Deus ia ressuscitar o seu filho. E quando ela chegou diante do profeta Eliseu, ela disse: tudo vai bem. Vai bem com a tua casa, vai bem contigo, vai bem com o teu marido. Ela diz: tudo vai bem. Se você puder dizer isso, irmão, nessa noite, dizer: tudo vai bem comigo, tudo vai bem comigo, tudo vai bem, e vai ficar bem mesmo, mesmo não estando da maneira que você quer, deseja, mas tudo vai bem, as coisas vai ficar tudo bem para você. Graças a Deus, a palavra tem poder, ela tem poder. Nessa escritura que nós lemos, talvez uma leitura, uma escritura, né, um pouco, né, que não fosse adequada para um culto de ceia, mas Deus tem algo aqui para falar conosco nessa noite e para aqueles que nos assistem através da internet. Deus tem algo para você aí do outro lado,
e também para nós aqui também, né? Aqui nós vemos o profeta Ezequiel, Deus dando uma visão para ele de um vale cheio de ossos secos. E o profeta Ezequiel, ele viu um vale cheio de ossos secos. E Deus disse para ele: filho do homem, esses ossos poderão viver? Ele diz: tu sabes, Senhor. Tu sabes. Agora nós sabemos, irmãos, que essa visão dada ao profeta Ezequiel, ela tá relacionada aos judeus. Quando os judeus foram expulsos das suas terras e foram escravizados na Alemanha e em outros lugares, e ficou por muito tempo ausente da sua pátria, da Palestina. E no versículo 11 diz assim: então me diz, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, que estava dispersas, né, por todas as terras, Alemanha e outros lugares, escravizados. Agora isso nos traz aqui, irmão, um pensamento, uma linha, a memória de tantas pessoas que estão escravizadas por Satanás, estão mortos espiritualmente falando. Uns estão na prostituição, envolvido com drogas e tantas bebedeiras e tantas coisas erradas no mundo. Tem pecado tanto que a sua vida está como um porco quando ele deita, mergulha em uma lama fedida, podre, e não se encontra nada limpo naquele porco. Mas há uma esperança para essas pessoas que se encontram numa situação como essa. Satanás levou a pecar contra Deus, levou para a lama do pecado, e essas pessoas se encontram totalmente afundadas no pecado. E Satanás diz para eles assim: não tem mais jeito para você, não tem mais chance. Olha a sua situação, você pecou contra Deus, contra o seu Deus. Você tem pecado tanto que não há nada que possa lavar o teu pecado. Mas somente o sangue de Jesus Cristo pode lavar os nossos pecados e nos purificar. Ele morreu na cruz, ali no Calvário, derramou seu sangue para nos remir de todos os nossos pecados. Você que nos ouve aí, que está sem esperança, com a cabeça baixa, arrasado, porque o pecado arrasa mesmo, humilhado, comendo o pão que o diabo amassou, como diz o provérbio, aí fora. Mas Jesus, Ele quer salvar a sua alma. Ele quer compadecer de você e transformar a sua vida e fazer de você um verdadeiro homem cristão, uma verdadeira mulher cristã, e te encher com o Espírito Santo. Basta você render a Ele, o aceitando como Salvador da sua alma e sendo batizado em nome de Jesus Cristo.
essas pessoas poderão viver novamente. Israel estava assim. Na visão do profeta Ezequiel, Deus mostrou para ele que Israel estava como osso seco ali no vale. E ele disse: esses ossos poderão viver? E o profeta Ezequiel disse: Senhor, tu sabes, Senhor. Tu sabes. E o verso 11: então me diz, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizia: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Eles estavam escravizados pelos seus inimigos. Quantas pessoas estão escravizadas pelo pecado, pelo diabo, e sem esperança de vida eterna? Mas Jesus morreu por mim, morreu por você, morreu por todos nós, e Ele abriu um caminho para a nossa liberdade em Cristo Jesus. Ele veio para isso, para nos resgatar, nos redimir, através da sua morte na cruz do Calvário. E você tem o direito, aceitando a Ele como Salvador, de receber uma nova vida em Cristo Jesus. E talvez você, que é um cristão, filho de Deus, se encontra fora da comunhão. O diabo tem feito você pecar contra Deus, tem te arrastado para o mundo, e você perdeu a alegria da salvação, a força, o desejo de vir para os cultos, para as reuniões, e você se encontra aí com a cabeça baixa, desanimado, arrasado. Mas há uma esperança para você também. Há uma esperança para você. Levanta aí desse estado tão baixo que você se encontra agora, que Satanás tem colocado, tem te escravizado. Você pode levantar. Você pode levantar. Você pode ressuscitar novamente e receber novas vidas em Cristo Jesus. E voltar para a comunhão. Eu sei que estou falando com pessoas através da internet que têm se encontrado numa situação como essa. Mas há uma chance para você, há uma oportunidade para você, e Deus está te dando nessa noite essa oportunidade para você voltar à comunhão, ir até o seu pastor, conversar com ele, reconciliar com Cristo, reconciliar com a igreja onde você saiu, aonde você congrega, e voltar para a comunhão, tomar a ceia, comer do pão, tomar do vinho novamente. Se você quiser, você pode. E Deus nessa noite está te dando essa oportunidade para que você regresse novamente à comunhão. Nós estamos vivendo a sombra do arrebatamento. Jesus Cristo está voltando. O diabo não tem nada bom para te oferecer. Ele é mau. Olha para dentro de você e você pode perceber que você tem um vazio terrível dentro de você. Angústia, sofrimento ruim que te afronta. Mas Jesus quer te libertar, quer te salvar a tua alma. Ele te ama, Ele ama a tua alma. Ele nos ama, irmão. Deus é amor. Ele é misericordioso. Satanás está dizendo para você que não tem jeito mais para a sua vida, mas Deus está te falando agora que tem. Você pode ser restaurada ou restaurado a tua fé novamente
e você pode se acertar com Deus e voltar para a comunhão. Hoje aqui é uma noite de comunhão, onde vamos tomar a comunhão. Você pode voltar como Israel voltou para a sua terra natal, para a Palestina em 1948. Veja que coisa, irmão. Esses ossos secos representavam todo Israel que foram dispersos de sua terra e foram escravizados por outras nações. Mas Deus restaurou Israel e eles hoje estão na sua própria terra desde 1948 e ele tem a sua própria moeda e o seu próprio governo. Eles estão ali estabilizados como uma nação, um povo de Deus. As Escrituras dizem que Israel é a menina dos olhos de Deus. E nós somos Israel espiritual e nós somos também a menina dos olhos de Deus. Veja como Deus cuida de nós. Que coisa maravilhosa. Verso 12. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei a vossa sepultura e vos farei sair da vossa sepultura. Ó povo meu, o diabo te jogou em alguma sepultura aí? Você pode sair dessa sepultura. Assim como Deus tirou Israel da sua sepultura, Deus quer tirar você também dessa sepultura do pecado, dessa situação que você se encontra, e você sabe que você não está bem assim. A sua vida está desvanecendo, você está indo embora, se envelhecendo, e logo a morte vai bater na tua porta. E como está a tua vida, meu irmão? Você que não vem mais à igreja, não toma mais a ceia, saiu da comunhão, e o diabo te jogou, colocou nessa sepultura. Você sabe que você não está bem assim, mas Deus está te dando nessa noite uma oportunidade de voltar para a comunhão. Conversa com o seu pastor, vai à igreja onde você congregava, acerta com Deus e volta para a presença de Deus, volta para a comunhão. Algo está para acontecer com você. Deus nessa noite está tratando com você, te dando uma chance, uma oportunidade. Se você o rejeitar e se endurecer seu coração, algo ruim pode acontecer com vocês. E as Escrituras diz: quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçai o vosso coração. E essa é a voz de Deus, é a voz do Espírito Santo falando com você nessa noite. E você, meu amado irmão, que está aqui nessa noite, se a tua consciência está dizendo que você está errado, que você tem que acertar com Deus para tomar a comunhão, faça isso nessa noite. Deus nos conhece melhor do que a nós mesmos. Se o teu coração te condena, acerta com Deus. Deus é amor. Não fique fora da comunhão, não fique fora da presença de Deus. Israel estava numa sepultura, escravizado pelos seus inimigos. Mas Deus estava agora trazendo Israel de volta. Deus agora quer te trazer de volta. Quer tirar você desse estado de miséria que você se encontra, para dar uma nova vida a você.
Veja o versículo 13. É o 12 ainda, né, irmão? Vamos ler o 12 mais uma vez? Portanto, profetiza e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, em que eu abrirei a vossa sepultura e vos farei sair da vossa sepultura. Isso aqui representa o pecado, meu, na sua vida. Sepultura fala de morte. E o pecado, ele representa a morte. A vossa sepultura, e vos farei sair da vossa sepultura, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Isso aconteceu em 1948. É a figueira brotando. A figueira brotando, Israel voltando à sua pátria, a Palestina. Veja que nós estamos vivendo a sombra da vinda do Senhor Jesus. E essa geração viu a figueira brotar, e Jesus disse que não passaria essa geração que visse a figueira brotar. E ela brotou em 1948. Veja o tempo que nós estamos vivendo, irmão. Estamos vendo a sombra do arrebatamento. Não há tempo mais para nós brincarmos de crente, de igreja. Nós temos que encarar realmente a Deus com toda a sinceridade, a palavra de Deus com toda a sinceridade, diz o profeta, e deixar de tantas besteiras. Busque a Deus para ser cheio do Espírito Santo. Verso 14: e porei em vós o meu Espírito. Glória a Deus. Depois que eles saíram da sepultura, ou saí da sepultura, disse Deus: e porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra. Foi o que ele fez. E sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Mais ainda, irmão, quero ler esse versículo, vamos entrar na mensagem ali. Abrindo um caminho pregado pelo irmão Brana, em Salmo capítulo 137. Tudo aqui fala sobre Israel, quando estava em cativeiro. Veja o versículo 137. Ali estava Israel lamentando, porque eles estavam em terras estranhas, vivendo como escravo ali na Babilônia. Junto aos rios de Babilônia nós assentamos, choramos, lembrando-nos de Sião. Você pode meditar aí quando você estava na comunhão, na igreja, louvando a Deus, adorando a Deus com esses hinos, ouvindo a mensagem, com essa alegria no seu coração, a alegria da salvação que Deus te deu, aquele gozo celestial, tomando a comunhão, e o diabo tirou esse direito de você, esse privilégio, essa felicidade que você tinha à casa de Deus, e agora você se encontra nessa lama, atolado no pecado, atolada no pecado. E eu tenho certeza que você lembra da igreja, esse momento tão bom, tão maravilhoso que você tinha na igreja, quando estava na comunhão. Israel estava lembrando de Jerusalém. Eles estavam com saudade de Jerusalém, mas eles estavam escravizados na Babilônia. Por isso que o verso 1 diz: junto aos rios de Babilônia nós assentamos, choramos, lamentando-nos de Sião, com saudade de Sião.
Agora, é bom lembrar que se você tem saudade da igreja, dos cultos, dos momentos maravilhosos que você tem na casa de Deus, isso mostra que há uma eleição na sua vida, que você é um eleito, que você é um predestinado, que você ama a Deus, mas Satanás te escravizou, tirou toda a alegria que você tinha na casa de Deus. Mas se você tem saudade e desejo de voltar, isso mostra que você é um eleito, é um filho de Deus, e que você vai regressar, vai voltar mesmo, e Jesus está com os braços para te receber. Quando você decidir a voltar, Ele está com seus braços estendidos para te receber novamente. Verso 2: no salgueiro que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Agora não canta mais, as nossas harpas está pendurada. Não podemos cantar aqui em terra estranha. Não podemos cantar aqui em terra estranhas. Nós penduramos as nossas harpas. Muitas vezes você se encontra assim. Você encostou a sua Bíblia aí, faz muitos anos que você não lê mais a sua Bíblia. O seu hinário que você cantava na igreja está todo empoeirado, encostado num cantinho aí. Assim estava Israel, no salgueiro que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levavam cativo. Imagina que Satanás, quando lança um filho de Deus no pecado, irmão, em cativeiro, ele diz: veja, quem era você? Você não cria no seu Deus? Você não ouvia a palavra de Deus? Você não glorificava o nome do seu Deus na igreja? Você não louvava o seu Deus na igreja? E agora, canta agora aqui, como fez com Sansão. É assim que Satanás faz. Porquanto aquele que nos levava um cativo nos pedia uma canção, e os que nos destruíam, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um cântico de Sião. Mas como eles vão cantar? Ali no cativeiro, ali em Babilônia, preso. Satanás tira, irmão, a nossa alegria do homem, quando ele consegue derrubar o homem, a mulher, quando consegue tirar o homem e a mulher da comunhão. O pecado rouba a alegria do cristão. E no verso 4 diz assim: mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Ali estava Israel em terra estranha. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da tua destreza. Apegue-se a minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. A Babilônia vai ser desolada. Feliz aqueles que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com ela nas pedras. Mas ela vai ser destruída, ela vai sofrer o juízo de Deus. Mensagem abrindo um caminho. Parágrafo 24.
Jesus abriu um caminho para cada pecador, para cada homem, para cada mulher. Ele veio para tirar da prisão aqueles que estavam presos por Satanás. Ele veio para romper o cativeiro de Satanás e soltar as pessoas que se encontram no diabo e dar alegria eterna, gozo, felicidade para essas pessoas que se encontram nesse cativeiro de Satanás. Aí o profeta diz: Jesus morreu por um único propósito. E qual foi o propósito de Jesus Cristo ter morrido na cruz? Para romper o cativeiro de Satanás, soltar aqueles que estavam amarrados por Satanás, presos por Satanás, escravos no pecado. E Jesus veio para salvar o mais indigno pecador, o homem que tinha uma moral mais baixa, uma mulher de moral baixa, e fazer dele um santo, fazer dela uma santa, um cristão, e restaurar toda a sua vida, a sua felicidade, e dar-lhe vida eterna. Então Jesus morreu por um único propósito, e este foi para salvar aquele que Deus previu que seria salvos. Isto é correto. Deus sabia que haveria alguém que seria salvo, e teria que haver uma preparação ou uma forma para ele ser salvo. E para isso Deus teve que se fazer carne humana, nascer num ventre emprestado ali de Maria, para salvar a raça humana. Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele desceu às partes mais baixas da terra para salvar a raça humana. Vê? É o parágrafo 24. Se não houvesse a salvação, não era possível, então, Deus provendo que as pessoas seriam salvas, sabendo que era elas que teve que fazer, ele teve que fazer um plano. Agora você me diz, irmão Brana, então Deus sabe exatamente quem será salvo? Com certeza, correto? Bem, porque ele diz, ele não deseja que ninguém se perca, ele mesmo diz, ele não deseja, Deus, irmão, não deseja que ninguém se perca a vida eterna, mas as pessoas não querem. Eles não querem, eles estão rejeitando a graça, a misericórdia. Eles não desejam que, Deus não deseja que alguém se perca, mas que todos possam chegar ao arrependimento. Mas por ser Deus, Ele tem que saber quem fará aquilo, ou Ele não seria Deus, porque Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele conhece a minha vida, Ele conhece a tua vida, Ele sabe tudo o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo. Não há nada oculto aos olhos de Deus. Ele está em cada lugar e é o Todo-Poderoso. Então a presciência olha para trás e diz: Ele previu isto. E sabe qual é a razão pela qual Ele pode dizer
como seria o fim, desde o princípio. E portanto, sabendo que todos esses dias maravilhosos, nos quais estamos vivendo agora, e ficamos de pé e testemunhamos e vemos as coisas que vemos agora, Deus teve que fazer uma preparação para isso, para salvar o homem. Oxalá se o mundo pudesse receber isso, né, irmão? Mas eles não querem. Eles estão rejeitando a graça, a misericórdia. Parágrafo 28. Ele sangrou pelos nossos pecados. Ele mesmo os carregou para longe os nossos pecados. O diabo não pode carregar os nossos pecados. Cristo é o nosso carregador de pecado. Então não salva quem não quer. Ele veio, morreu na cruz do Calvário para salvar todo homem. Mas a fé não é de todos, né? Como diz as Escrituras. E o profeta diz: Cristo é o nosso carregador de pecado. Ele carregou o meu pecado, o seu pecado, nos seus ombros ali na cruz do Calvário. Acertem isto. Acerte a sua vida com Deus. Será que vale a pena, irmão, prosseguir pecando, rebelando contra Deus? Será que vale a pena essa incredulidade enquanto a palavra de Deus, essa dureza do teu coração? Saber que um dia você vai encarar Deus cara a cara, e não há como você se esconder seus pecados diante de Deus. Tudo estará diante dele aquele dia, e a sua vida está indo, e todo ser humano estão se pondo rumo à eternidade. Não há como nós desviar desse juízo que está vindo para julgar as nações. E as Escrituras diz que o juízo vai ser sem misericórdia com aqueles que não usou a misericórdia. Você rejeitou a misericórdia? Então o juízo de Deus vai levantar contra você aquele dia. E não há como você se esconder daquele juízo. Mas agora Deus está te fazendo um apelo. Ele está te chamando de volta para a comunhão, para a casa paternal. Deus está te chamando para um acerto com Ele. Ele deseja que você venha a Ele. Acertem isso. Toma nova atitude. Aí o profeta diz: acertem isso. Então sua fé não se moverá. Graças a Deus. Cristo é o nosso carregador de pecado e dos pecados do mundo. O animal que estava morrendo era Cristo na cruz. Aquele animal ali no Velho Testamento, que eles matavam aquele animal e oferecia no altar para o pecado de sua família.
Aquele animal representava Cristo, aquele cordeiro, aquele novilho. E o profeta diz: o animal que estava morrendo era Cristo na cruz. Ouça, o cordeiro sacrificado desde a fundação do mundo. E somente os tipos. E estavam extraindo os dividendos, diz o profeta aqui, os dividendos, sabendo que o antitipo veria um dia, que era Cristo. Por que ele foi crucificado? Desde antes da fundação do mundo. Ali era o projeto de Deus, irmão. Deus estava com o seu projeto em sua mente. E ele foi trabalhando, e ele desceu aqui na terra, viveu aqui na terra, em forma humana, para realizar o seu projeto. Morreu na cruz, para levar o meu pecado, o teu pecado, e concluir, terminar o projeto de Deus como Salvador. Por isso que as Escrituras dizem que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, no projeto de Deus, na mente de Deus, mas veio se cumprir há 2000 anos atrás, porque Deus percebeu em sua mente como essas coisas seriam. Estava na mente dele, era o projeto dele, e o que a igreja seria, e como seria tudo. E ele falou a palavra, e quando Deus fala a palavra, está praticamente feito, imediatamente. E então ele foi morto desde antes da fundação do mundo. Vê você isto? Quando você chegar àquilo agora e deixar sua fé descansar solenemente, não sobre um homem, não sobre as teologias do homem, não sobre igrejas denominacionais, tão boas talvez o quanto ela seja, tão bom quanto o homem seja, mas em Jesus Cristo, que a nossa fé deve ser descansada. Deixe a sua fé descansar somente nas obras consumadas de Cristo no Calvário, para ambos, o pecado e a salvação. Vê você isto? Observem, Cristo veio, e ele era um animal que morria, ali no Velho Testamento, era um tipo, pois ele já estava proposto a ser sacrificado antes da fundação do mundo. Vê você isto? Deus falou isso e diz que isso seria assim, e Deus tem cumprido o seu projeto. E aqui estamos, a graça nos alcançou, e Ele nos conquistou através da graça, através da sua morte de Cristo ali no Calvário. Representa graça, representa misericórdia. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Nós vamos ficar de pé e vamos ler a leitura oficial da ceia. Graças a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo 23. Coríntios capítulo 11 e o versículo 23.
Todo cristão deve tomar a comunhão e discernir o corpo do Senhor, irmão. O profeta de Deus, você não deve tomar a comunhão até que você tenha o discernimento do corpo do Senhor e a revelação do sangue. Você deve fazer um exame de consciência. E se alguma coisa está te condenando, e você sabe que você não está certo diante de Deus, acerta com Deus aí. Acerta com Deus. Faz um propósito com Ele. Faz um propósito com Deus. E Ele te conhece melhor. Toma uma decisão. Senhor, de agora em diante vou procurar ser um verdadeiro cristão, Senhor. Não vou fazer mais isso. Vou ser um verdadeiro cristão. Toma essa decisão, irmão. Não vale a pena nós brincarmos de igreja, de crente. Nós devemos ser sinceros, honestos diante de Deus, a nossa vida toda diante dele. E Ele está aqui, o Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui para te ajudar, para nos ajudar. Há sangue no propiciatório, a graça, a misericórdia. Os irmãos encontrou esse 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Vamos também ler no Evangelho de São João, capítulo 13, e o versículo 12. São João, capítulo 13, o versículo 12. Depois que ele lavou os pés e tomou seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, e disse-lhe: entendei o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes.
Vamos assentar, irmãos, curva a sua cabeça e tenha um momento de oração com Ele, com o Senhor Jesus Cristo. Ele te conhece melhor, Ele está aqui para te ajudar. Ele é o nosso sumo sacerdote que intercede por todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Aqui está este pão e este vinho. Este pão, ele representa o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este vinho representa o sangue. Levantam as suas mãos e juntos vamos pedir a consagração deste vinho. Senhor, nosso Pai, nosso Deus eterno, que bom, Senhor, estar aqui na Tua casa, Pai. A nossa presença aqui, ó Deus, ela fala, Senhor, fala da nossa vitória, Senhor, confirma a nossa vitória, Pai. Ó Deus, ela testifica, Senhor Jesus, ela testifica que o Senhor realmente foi o nosso sacrifício perfeito ali no Calvário, que levou os nossos pecados na cruz, perdoou os nossos pecados, que nos redimiu, nos resgatou, e aqui estamos salvos pela graça. Ó Deus, tomando a ceia do Senhor aqui como ordenância, Senhor, para nós como filhos e filhas do Senhor. Este pão, ele representa o Teu corpo, Senhor. Representa o corpo do Salvador Jesus Cristo. Nós apresentamos diante do Senhor, pedimos que o Senhor Jesus santifica, Pai, este pão agora. Consagra este pão agora, o qual nós vamos comer, Senhor. Ele representa o Teu corpo. Este vinho representa o Teu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sangue do Novo Testamento, do novo pacto que o Senhor fez conosco através de Jesus Cristo, Teu Filho, Pai. Nós apresentamos diante do Senhor Jesus Cristo e pedimos que o Senhor Jesus santifica este vinho, consagra este vinho agora, Pai, o qual nós vamos beber. Ele representa o Teu sangue,
E agora este pão e este vinho está consagrado ao Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, graças a Deus. Podei-os assentar. Mantenha com a sua cabeça inclinada e em atitude de oração. Isaías 53 diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Lembrando aos irmãos ainda que alguns irmãos estão viajando e eles notificam a sua ausência aqui no culto hoje de ceia por motivo de viagem. Alguns irmãos que estão viajando.
oração de encerramento. Graças a Deus. Graças a Deus. Na mensagem Comunhão, o profeta diz assim: nós temos companheirismo uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica e lava de todo o pecado. Então, graças a Deus por isto. Nosso Deus abençoe aos irmãos que estão conectados conosco. Notificaram aqui a irmã Ruth Lopes, o irmão Milton e a irmã Creuza lá em Palmas de Monte Alto. A irmã Juliana e seu filho Abraão não pôde estar aqui, mas está conosco em conexão. Também o irmão Fred e sua família lá em Bom Jesus da Lapa. Também a irmã Danila e sua família lá em Brejinho. E o irmão Severino e o irmão Felipe lá em Barbalha, no Ceará. Esses foram os que notificaram aqui. E todos aqueles também que não notificaram, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. E nós temos um pedido de oração. O irmão Fred, ele pede oração pela sua esposa, a irmã Rafaela. Que Deus abençoe. Queremos agradecer ao Senhor, meu Deus, por esta palavra que nós ouvimos nessa noite, Senhor. Tudo que o Senhor pediu para que nós fazermos nessa noite, Senhor, através das Escrituras, nós fizemos, Senhor. Deus amado, e nesta hora nós pedimos pela vida da irmã Rafaela, Senhor. Seu esposo pede, ó Deus, para ela oração. E quando há um fundo que clama, ó Deus, há outro fundo que responde, Senhor. Responde a esse pedido nesta hora desse irmão para esta esposa, Senhor Deus, a irmã Rafaela. Que o Senhor dê graça para ela, dê saúde para ela, dê uma libertação para ela, Senhor. E que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos nesta hora, ó Pai. Nós estamos saindo daqui agradecido pela tua palavra, Senhor. E a palavra que nós falamos agora é obrigado, meu Deus. Obrigado pela nossa vida que o Senhor nos deu, a vida espiritual, pela nossa salvação, nossa eterna salvação, Senhor. O Senhor nos salvou através ali no Calvário, através do teu sangue, ó Pai. Nos lavou, nos purificou de todo o pecado, Deus. O Senhor rompeu o cativeiro ali, Senhor. Nos deu esperança de vida eterna, ó Pai. Obrigado, meu Deus, pela nossa salvação, ó Deus, pelas vidas que foram resgatadas, ó Pai. Nós te agradecemos nessa noite, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus. Amém, Senhor Jesus Cristo. Amém. Cumprimenta um outro e diga: Deus abençoe, e até quarta-feira, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. A vida te feriu e cicatrizes tem, de batalhas que lutou sozinho, sem ter ninguém. Do seu lado Deus está e lhe dá forças pra continuar. E mesmo se nunca parou, que é pra reclamar, toda luta que enfrentou, Jesus Cristo viu. E mesmo que não percebeste, Ele nunca partiu, pois a morada de Deus é o seu coração, e Ele te garante, terás problemas, mas a graça é superabundante.
que termine o dia, um escape encontrará. Um filho passa por apertos, mas nunca perecerá. Um anjo acampa ao seu redor pra proteger de todo o mal. As feridas da batalha serão a glória no final. Toda luta que enfrentou, Jesus Cristo viu. E mesmo que não percebeste, Ele nunca partiu. Pois a morada de Deus é o seu coração, e Ele te garante